Gênesis capítulo de número 8 e o versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Se alguém não encontrou, peça socorro. Se não achar Gênesis, tem que aceitar Jesus de novo, né? Está escrito assim: e ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já teriam minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. E assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. E então esperou ainda mais 7 dias, soltou a pomba, ela porém já não tornou mais até ele. A igreja diz amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de ferraz. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui. Estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Eu pedi a Deus uma palavra para hoje, e a palavra que o Senhor me deu é uma palavra simples, mas é uma palavra carregada de revelação. Eu li um texto tão antigo quanto antiga é a Bíblia, lá no capítulo 8 do livro do Gênesis. Li sobre a velha e sempre contada história da Arca de Noé. E a Arca de Noé nessa noite vai nos dar aqui alguns ensinamentos profundos. A Bíblia Sagrada parece ser a Bíblia das arcas. Existem pelo menos 3 arcas na Bíblia Sagrada que daria aqui para nós uma avenida de tempo para pregar. Temos a Arca de Noé, temos a arca onde foi colocado o menino Moisés, que nós chamamos de cesto, mas que no original é usada a mesma palavra para arca. E temos a Arca da Aliança, que é a Arca do Concerto. Essas 3 arcas, esses 3 baús, tinham a mesma finalidade. A finalidade deles era salvaguardar algo precioso, era proteger da destruição, da morte e dos olhos dos inimigos aquilo que estava guardado dentro da arca. Na Arca de Noé nós não temos apenas os animais colocados ali. Maior do que os animais são os seres humanos que estão dentro da arca, porque os seres humanos na arca são imagem e semelhança de Deus. Aquela arca foi criada para salvaguardar então a raça humana da destruição do dilúvio. Na Arca de Moisés nós temos salvaguardado a história do maior legislador que o mundo conhecera. Não sei se vocês sabiam disso,
Moisés não era só um profeta, Moisés não era só um pastor de Israel, Moisés era um legislador, era um criador de leis. É ele que constrói a Constituição Federal da nação de Israel. É ele quem traz para a nação de Israel as 613 leis que estão no livro de Levítico, e mais o decálogo, os 10 mandamentos escritos pela mão do próprio Deus. E temos a Arca da Aliança, que guardava dentro dela um vaso de ouro com maná. O maná era o pão caído do céu, que por 40 anos saciou a fome do povo hebreu pela caminhada do deserto. Também estava dentro da arca as tábuas da lei escritas pela mão de Deus, e a vara de Arão que havia florescido no meio do deserto. Então esses 3 utensílios chamados de arca, que estão na nossa Bíblia, têm a mesma finalidade: guardar algo extremamente importante. Eu quero que você nesse momento olhe ao seu redor todo e perceba que nós estamos entre 4 paredes. E essas 4 paredes hoje têm um outro nome. Eu não sei se aqui durante a semana é chamado de casa de espetáculos, de show, de agremiação. Hoje esse lugar é chamado de igreja. Vou falar de novo. Hoje esse lugar é chamado de igreja. Fazer cultos em ambientes como esse não é nada fácil, porque só Deus sabe os outros tipos de festa que tiveram aqui, pelos cantos e banheiros desse lugar, as orgias feitas. Só Deus sabe como demônios se apossam de ambientes, porque quem conhece o mundo espiritual, entende de batalha espiritual, sabe que demônios trabalham com ponto de contato. Talvez por isso, quando entramos numa reunião como essa, num lugar como esse, parece que nada dá certo. O som zanga, o telefone, nada presta. Por quê? Porque o ambiente não foi consagrado a Deus por tanto tempo. Mas basta um crente aqui dentro entender que não veio para um show, entender que não veio para uma festa mundana, e começar a abrir o seu peito e começar a dizer glórias a Deus. E se Deus encontrar uma meia dúzia de pentecostais que resolvam, além de dar glória a Deus, emendar umas línguas estranhas, a gente manda para o inferno todos os demônios que ficaram aqui por anos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a igreja nada mais é do que uma arca. Não havia vida para Moisés fora do seu cesto. Se tirasse Moisés do cesto e jogasse ele nas águas, ele morreria. Assim como não havia vida para Noé, sua família, os animais, fora da arca. Assim como não havia vida espiritual para Israel sem os utensílios que estavam dentro da arca da aliança. De igual forma, não existe salvação fora da igreja. Eu levei anos para compreender isso. Cheguei a discutir com meus professores de escola dominical. Cheguei a dizer a eles e provar a eles que a salvação não era uma coisa imposta por um título de igreja. Mas o tempo foi passando e hoje eu sou pastor de igreja, minha barba está branca, e hoje eu ensino as minhas ovelhas: não há salvação fora da igreja. Pergunte a mim, por que não, pastor? Porque quem não frequenta a igreja não participa da ceia. E Jesus diz que quem não participa do pão e do vinho, quem não participa do corpo e do sangue, não tem parte com ele no seu reino. É somente dentro de um ambiente sagrado, quando nós comungamos, que a nossa alma se alimenta. Porque Paulo diz, quando vocês se ajuntam em uma igreja, uns têm salmos, outros têm testemunhos, e Paulo diz, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E tudo pode acontecer quando os crentes saem do templo e entram dentro da igreja. Porque entrar no templo qualquer um entra, até cachorro entra dentro do templo. Quem nunca ouviu aquela piadinha, por que o cachorro entrou na igreja? Qual é a resposta? Porque a porta estava aberta. Então significa que estar no templo não é tudo. Entrar no templo qualquer um entra. Até demônios entram. Demônios andam cultuando conosco. De vez em quando um deles fica irritado e se manifesta. E os que não se manifestam? Participam da reunião conosco. Ou seja, entrar no templo qualquer um entra. Mas o culto verdadeiro não é na terra.
Paulo está dizendo: quando começam os louvores, quando começam os testemunhos, vocês entram nas regiões celestiais. E são nas regiões celestiais que a glória de Deus se manifesta. E é aqui que nós temos que entrar. Então, por favor, diga ao seu irmão para tomar cuidado, porque não basta estar aqui. Há uma outra dimensão, há um outro plano que pode se misturar conosco. Portanto, não há salvação fora da igreja. Então preste atenção no que eu vou dizer. Eu queria fazer um convite para vocês. Na verdade, é uma viagem no tempo. Queria convidar vocês a voltar comigo nos dias de Noé. Queria que você observasse o mundo perdido, onde homens só sabem comprar, vender, casar, beber, comer e dar-se em casamento. Numa época em que a Bíblia diz que houve uma degeneração da raça humana. E eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, porque isso aqui é muito complexo. Porque a Bíblia Sagrada diz que houve uma corrupção do gênero humano. E quando falamos de gênero, falamos de sexualidade. Gênero masculino, gênero feminino. E agora querem criar a ideologia de gênero. Ou seja, ninguém nasce nada. Você é um ser amorfo e você é uma construção social. É o futuro que vai dizer se você é homem, se você é mulher, se você é uma pedra, se você é um cachorro. Houve uma corrupção do gênero humano na época de Noé. Então Deus disse a Noé: faça uma arca. Entrou Noé e mais 7 pessoas. Noé, a esposa, Sem, Cão e Jafé, seus 3 filhos e as 3 noras. 8 seres humanos. Quantos seres humanos? E junto com eles um par de todos os animais que caminhavam, rastejavam e voavam sobre a terra. Eu fiz um cálculo bem pequeno. De acordo com o número de animais conhecidos de grande porte que nós temos no mundo presente, o que houve há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, porque eu não sei se você sabe, com o passar do tempo, algumas raças de animais deixam de existir, são levadas à extinção, outras nascem. Há algumas evoluções na raça humana, animais acabam copulando com outros animais e nascem animais diferentes. Então, desde que o mundo é mundo, foi assim. Um cálculo rápido, eu cheguei a um cálculo de quase 4.000 pares de animais na época de Noé. Todos colocados dentro de uma barca que nós chamamos de arca, uma arca que era quase um navio. Tinha 4 andares. As dimensões estão na Bíblia Sagrada. Quando você tiver curiosidade, vá lá, leia e calcule. E você vai ver a arca que Noé fez. Algumas coisas na arca me chamaram a atenção. Pergunte o que, pastor? Aquela arca só tinha uma janela. No 4º andar dela. Está escrito na palavra. Parece que Deus mandou ele fazer um lugar extremamente lacrado, fechado, só com uma porta e uma única janela. Não sei se para as aves não fugirem, não sei. Deus disse que era para ter somente uma porta e uma única janela no 4º andar. Dentro da arca estão 4.000 pares de animais. 4 vezes 2, no mínimo 8.000 animais. Esses animais não ficavam dormindo dentro da arca, como apareceu naquele filme mentiroso de Hollywood. O filme Não É. Quem assistiu o filme Não É? É o Noé. A mulher de Noé pegou uma droga, uma espécie de maconha forte, e incensou toda a arca e os animais dormiram. Só que a Bíblia Sagrada diz que eles ficaram dentro da arca 1 ano. Nenhum ser vivo fica 1 ano sem beber água e sem comer comida. Então aquilo é mentira. Aquela arca, dentro dela haviam jaulas, haviam gaiolas. Os animais eram colocados em pares ali, separados. Se esses animais estavam dentro desta arca, e tinham dentro desta arca 8 seres humanos, esses 8 seres humanos tinham que se desdobrar. Pergunte para quê? Alimentar os animais, dar água aos animais. Porque se eles colocam água suficiente para 1 ano em um canto, numa hora que esta arca pode ser batida por uma onda, ela pode virar, ou um animal que não tem inteligência pode chutar o balde e acabar a água. Então são eles que abastecem os animais com água e com comida, amém? Aí eu fiz um outro trabalho, pergunte qual? Fui a um zoológico para saber quantos funcionários precisam para cuidar de 8.000 animais. O cálculo é tão absurdo
que para aqueles 8 seres humanos conseguir dar água e alimento para esses 8.000 animais, eles tinham que trabalhar no mínimo de 16 a 17 horas por dia, ininterruptamente. Ininterruptamente. Só para colocar água e comida, por dia, durante um ano. Só que tem coisa pior, pergunte o quê? Se animal come e bebe, ele defeca e urina. Vamos lá? Além de trabalhar muito, eles tinham que, 2 opções: ou deixa a arca virar um inferno e deixa os excrementos ficar lá, isso acumulando por um ano, ou eles têm que se desdobrar e trabalhar para limpar a arca. E só tem um problema, pergunte qual? Só tem uma janela no último andar. É trabalhar no primeiro andar, no segundo, no terceiro, no quarto, catar as fezes num saco, subir as escadas, ir lá pela janela, jogar e descer. Eles não tinham 2 horas de sono por dia. Mas tem coisa pior do que aguentar ter que trabalhar com as fezes. Pergunte o quê? Você não dá conta de ficar num lugar que tem urina demais, porque a urina não tem como tirar. A urina impregna na madeira da arca, e você está num ambiente fechado onde só tem uma janela. Então venha cá, faça comigo aqui um pensamento rápido. A arca não é o lugar da salvação? O lugar da salvação não tem que ser um lugar tranquilo e de paz. Não tem que ser um lugar puro e limpo. Mas a arca da salvação era o lugar mais sujo que tinha. Era um lugar que tinha fedor. Era um lugar que tinha trabalho pesado. Porque a salvação tem um preço. A nossa foi paga com o sangue de Jesus na cruz. Por quê? Porque Deus sabia que nós não daríamos conta de pagar o preço pela salvação. Noé e a família, 1 ano a fio, quase não deram conta de pagar o preço dentro daquela arca. Trabalho, mexer com sujeira, suportar o mau cheiro. Mas tem coisa pior do que tudo isso. Pergunte o quê? Você ficar 1 ano trancado no mesmo lugar que está a sua sogra. Você não entendeu. Imagina você ficar no mesmo lugar com a sua sogra o ano inteiro. Não tem como fugir da velha. Não, minto. Tem como fugir sim. Pergunte para onde. Escolhe uma jaula. Vá lá, sente. Fique lá com a girafa. Fique lá com o boi, com o macaco. Ou com a parente da sogra, a jararaca. Fica lá. Mas tem coisa pior do que suportar a sogra o ano inteiro. Pergunte o quê? Aguentar a cunhada. Aguentar o cunhado. Aquele que fica pedindo roupa emprestada e quando devolve tudo manchado, rasgado. Chega de bicão na hora da... Você sabe do que eu estou falando. Aguentar a família num ambiente fechado. Vocês não vê o Big Brother? Eles não dão conta de ficar 3 meses enjaulados juntos. Começa todo mundo numa boa. Dá 15 dias, você quer distância. A pessoa prefere conversar com a parede do que com o ser humano. Imagine ficar trancado dentro da arca 1 ano a fio. Com todas as coisas que eu falei. Imaginou? Se você vivesse naqueles dias, você gostaria de estar dentro ou fora da arca? E diz aí, você tem só 2 opções: dentro ou fora. Não ouvi? Mesmo sendo tão difícil? Então por que você não suporta às vezes ficar na igreja? Por que você não suporta a chatice do irmão do seu lado? Por que você não suporta saber que o líder, a líder, aquela pessoa que pregava e cantava, escorregou e tombou? Por que você não tem condição de estender a mão para levantar ela?
Você esqueceu de onde você veio. Você esqueceu qual é a sua estrutura. Será porventura que Jesus te salvou porque você é um super-homem? Ou porque a senhora é uma mulher maravilha? Será que ninguém nunca vai errar na vida? Por que usamos a nossa língua às vezes como uma... que tem língua que é maior que a minha gravata, para matar as pessoas. As pessoas não entendem que igreja não é um lugar de se julgar pecadores. A igreja é uma arca. O Senhor não escolheu você porque você é bonito. O Senhor não escolheu você porque você é perfeito. Foi exatamente pelo contrário. Igreja não é um ajuntamento de santos como pregam os nossos antigos pais. Não, igreja é igual a curva de rio. Tudo que não presta para aqui dentro. Você está achando que eu estou mentindo? Olha para a pessoa do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Dá uma olhadinha nela assim. Ah, se você tivesse o dom da revelação. Ah, se você tivesse a visão de raio-x, para saber quem é essa criatura que está aí do seu lado agora, bonita, enfeitada, com essa roupa de crente, essa roupa de ver Deus. Se você soubesse o que essa criatura apronta durante o dia, o que ela faz da calada da noite nos Facebooks da vida, nos WhatsApps da vida. Se você soubesse o que essas pessoas são de verdade, você estaria agora segurando a sua bolsa com as duas mãos, senhora. Você teria mudado de lugar. Por quê, pastor? Porque quando a Bíblia nos chama de santos, ela não está dizendo que somos perfeitos. Santo significa separados. Fomos separados do mundo. Por quê, pastor? Porque nós merecemos? É claro que não. Somos salvos pela misericórdia. Somos salvos pelo quê? Repete essa palavra de novo. Pergunte para o seu irmão, você sabe o que é misericórdia? Pastor João, vem cá, por favor. Fique aqui na minha frente olhando para mim. Tudo que eu vou dizer é metafórico, tá? A palavra misericórdia são duas palavras no latim, unidas em uma só. A palavra misericórdia é a junção da palavra miseris e córdia. Miseris vem de miséria. E o que é miséria? Miseris no latim, coisa podre, suja, defeituosa, mal cheirosa, desgraçada, destruída, caída. Isso é miseris. E córdia? Córdia é coração. Olha que coisa linda. Misericórdia. O que é misericórdia? É pegar o sujo, o caído, o destruído, o mal cheiroso e colocar ele no coração. Pergunte, de que forma, pastor? Assim. Misericórdia é um abraço. 90% das pessoas quando abraçam é peito esquerdo com peito esquerdo. Coração. Então isso é misericórdia. Fomos salvos assim. Ele nos viu caído, sujo, miserável, e Ele guardou a gente dentro do coração dele. Obrigado. Isso é a salvação. Quando eu leio essa história, eu começo a entender o que é a vida. Eu começo a entender o que é a igreja. E que pena que a gente só aprende essas coisas quando a gente já está de cabelo branco e barba branca. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque até chegar na maturidade a gente faz tanta besteira. Quantas pessoas nós colocamos no inferno? Se eu perguntar quem já ganhou alguma alma para Jesus, algumas mãos vão ser levantadas aqui. Mas se eu perguntar quem já jogou uma alma no inferno aqui, eu acho que só eu terei coragem de levantar a mão. O pastor também não. Você sabe o que é jogar uma alma no inferno? E se tornar uma pessoa como eu me tornei? Conhecido no mundo inteiro.
Levei milhões de pessoas aos pés da cruz. Milhões. Não foram milhares, foram milhões. Eu tenho 30 milhões de DVDs esparramados em 3 idiomas pelo mundo. Alguns dublados em inglês, espanhol e português. CDs, VHS, livros. E de vez em quando eu vou orar, eu falo: Senhor, te agradeço por ter me dado a chance de ter levado o seu evangelho a milhões de pessoas. De vez em quando eu escuto uma voz assim: você ganhou milhões, mas tem 2 almas que você me deu de presente. E o meu semblante descai na hora. É uma dor que não tem cura. Eu era líder de juventude recém-assumido, e a minha igreja tinha 2 meninas que eram só Jesus na causa. As 2 meninas iam para a balada todo sábado à noite. Só que não era na nossa cidade, que era pequena, elas iam para outra cidade. Todo mundo sabia, mas ninguém tinha prova. E detalhe, pense em 2 meninas que nunca perdiam escola dominical. No sábado à noite, uma dizia que ia dormir na casa da outra. As mães não tinham telefone, acreditavam. As 2 saíam, iam para a rodoviária, pegavam um ônibus e iam para uma cidade perto. Dançavam a noite inteira. Pegavam o ônibus, ao invés de ir para casa domingo de manhã, iam direto para a porta da igreja. A gente chegava às 7 horas da manhã, domingo, na porta da igreja, estavam as 2 sentadas lá. E todo mundo sabia que as meninas levavam a vida dupla, mas não tinha provas, o pastor não podia fazer nada. Eu assumi a mocidade, inteligente, pensei, juntei um grupo de caça-pecadores. Crentes perfeitos, prontos para apontar o dedo para qualquer um. Arrumamos um carro emprestado, uma Belina 2, que só Jesus na causa. Tinha uma máquina Polaroid, daquelas antigas, que você apertava e saía uma foto. Juntamos uma vaquinha e arrumamos 4 walkie-talkies. As meninas moravam a distância de 200 metros uma da outra, então um walkie-talkie funcionava a cada 50 metros. E a gente botava um a cada 50 metros, e falando: como é que tá aí? Não saiu daqui ainda não. E aí? Também não saiu daqui ainda não. Saíram de casa. Onde estão? Estão indo para a rodoviária, vamos junto. Entraram no ônibus, a gente entrou no carro. Seguimos até Franca, uma cidade próxima à minha. Elas desceram da rodoviária e o baile ficava a 100 metros da rodoviária. Ficamos na porta do baile. Quando elas entraram, pegamos a máquina: tire foto, tiramos foto. Quando nós vimos que a foto saiu e as meninas entraram, pense num fogo que caiu dentro do carro. Falamos em línguas. O diabo vai ser desmascarado. Vamos acabar com o inferno. Esperamos até o baile acabar. Quando elas saíram, tiramos fotos de novo para ver, porque a nossa intenção era tirar foto delas agarrando alguém, mas não tivemos essa proeza. Elas entraram no ônibus e nós fomos embora para casa. Domingo, na escola dominical, chamei o pastor num canto e disse: pastor, olha aqui, o senhor queria provas? O pastor olhou, ficou com tanta raiva, disse: não vou resolver esse caso hoje não. Domingo à noite ele disse para a igreja: terça-feira é culto de doutrina, ninguém falte porque eu tenho um assunto sério. Falar isso em cidade pequena é a mesma coisa que dizer: vem todo mundo para a igreja. Os curiosos saíam de todos os buracos possíveis. Quando o pastor dizia isso, não cabia gente na igreja, só podia entrar quem tinha carteirinha de membro. A igreja entupida de gente. As 2 meninas sentadas na frente. O pastor terminou de cantar, leu os pedidos de oração, orou. Quando ele começou a doutrina, ele pegou aquelas 2 fotos e disse: há muito tempo existem 2 cânceres na nossa igreja, que impedem o Espírito Santo de descer, que impedem Jesus de curar, de batizar. E esses 2 cânceres foram expostos porque diz a Bíblia que nada fica encoberto. Eu tenho aqui a prova, 2 fotos de 2 moças, que todos os finais de semana são como Jezabel. E o pastor chamou o nome da mãe das 2. Aquelas irmãzinhas simples, de oração, de coque na cabeça. Quase infartaram. O pastor expôs as irmãs na frente da igreja. Fez as fotos passar na mão do presbitério. Graças a um grupo de homens e mulheres que temem a Deus, nós temos essas fotos. E o pastor rezou um sermão, mas tão bravo. Chamou as meninas. Ele proibiu a igreja de dar a paz do Senhor para elas. Vocês estão excluídas por um período indeterminado. Só que o pastor não tem poder de exclusão sozinho, ele precisa do quórum da igreja.
Eu preciso colocar em votação. Quando a igreja inteira levantou a mão e disse amém, após a oração, nós abrimos os olhos para ver as meninas. Cadê elas? Um diácono disse que na hora da oração elas saíram chorando. Eu pensava que aquilo ia me trazer alegria. Eu não consegui dormir aquela noite, não dormi a noite seguinte, não dormi a noite seguinte. Comecei a perceber, ou pensar se eu tinha feito as coisas certas ou erradas. Um ano se passou e aquilo não saiu da minha cabeça. Até que eu precisei de misericórdia. Só entende de misericórdia quem precisa dela. Anote isso na sua alma. Só sabe perdoar quem já foi perdoado. Eu já visitei essas meninas mais de 3 vezes. Na primeira vez me trataram com desdém. Na segunda nem me receberam. Na última vez, eu saí da casa delas e sentei no meio fio da calçada e chorei. Passaram-se 3 anos. Uma delas tinha 3 filhos, um de cada pai. A outra juntou os panos com um traficante. E as duas parecem que combinaram, porque me receberam e falaram a mesma coisa. Disseram assim: eu era fraca, mas eu ia na igreja. A gente voltava dos bailes, sentada no ônibus, falava uma para outra chorando: um dia nós vamos firmar. Jesus vai ajudar a gente. Mas você não deixou, Marco. Você expôs a gente, a nossa família. Você sabe o estrago que foi na nossa casa. Você sabe a situação da saúde da minha mãe, para onde foi. E me expulsaram da casa delas. E eu carrego esse peso na minha alma. E eu não queria que ninguém carregasse isso. Quando entrar na igreja, entenda que você não está no programa Ídolos, onde eles selecionam os melhores. Se fosse para escolher os melhores, nenhum de nós estaríamos aqui. Só estamos aqui porque não valemos nada. Só estamos aqui porque se Ele não cruza o nosso caminho, estaremos mortos. Só estamos aqui porque a porta da arca se abriu. E nós entramos. Quando Deus viu o pecado do nosso pai, o primeiro deles, Adão, Deus desceu no jardim e fez uma pergunta a Adão. Quem lembra a pergunta? Eva comeu a fruta, deu a fruta para Adão, Adão comeu a fruta, e Deus chegou de tarde. E Deus fez qual pergunta? Aonde? Deus sabia onde ele estava, sim ou não? Pois bem, se Deus sabia, por que ao invés de fazer essa pergunta, Deus não faz outra? Pergunte qual? O que você fez? Adão, o que você fez? Não, Deus não pergunta isso. Deus pergunta onde você está. Será que não tem uma mensagem de Deus para nós aí? Será que não é a maneira de Deus dizer assim para mim: não interessa o que você fez, me interessa onde você está. Era Deus dizendo: não estou triste porque você fez, eu estou triste porque você saiu do lugar que eu te coloquei, no lugar onde eu te achava. Você se afastou de mim. É Deus dizendo: onde você está que não está aqui perto de mim? Porque é isso que acontece quando nós erramos e pecamos. A primeira coisa que fazemos é nos esconder. E nos escondemos por quê? Porque a gente tem medo da retaliação. Medo de Deus descer entre nós com um chicote em uma mão e um cajado pesado na outra, e pronto para nos desferir golpes. Porque é assim que a igreja nos ensina. Quando a gente vai aceitar Jesus, mentem para a gente. Venha como você está, Jesus te ama.
Mas eu peco, eu bebo, eu fumo, não importa, Jesus te ama, venha como está. Aí a pessoa vem, porque ela vem atraída pelo amor, pela graça, pela misericórdia. Aí ela aceita Jesus como Salvador. Antes do culto terminar, alguém senta com ela e diz assim: olha, anota aí o que você pode fazer, o que você não pode. Você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E a pessoa inocente, chorando, emocionada, diz assim: e se eu fizer? Aí o bom crente diz assim: aí eu lavo as minhas mãos. Porque aí você vai se ver com a mão de Deus. Eu me apavoro quando eu entro em culto e vejo um profeta levantar e dizer assim: vou matar, vou colocar no leito de dor. Eu não entendo esse Deus. Me corrija se eu estiver errado. Porque o Deus que a gente prega tem paciência, misericórdia com a prostituta. Mas aqui dentro quer matar os que estão aqui. Ah, pastor, mas a pessoa está aqui dentro com a vida errada e você morreu na cruz por ela. Ah, mas eu conheço a vida dela. Pergunto de novo: você derramou uma gota de sangue por ela? Você sabe o que se passa dentro dela? Se ela é tão desgraçada assim, o que ela está fazendo aqui dentro? Se ela está aqui dentro é porque ainda há temor. E se há temor num culto como esse, Jesus pode agarrar ela pelo colarinho, trazer à frente do altar e transformar a vida dela. Deus está aqui. O Senhor está falando com dois grupos aqui. Deus está falando com aqueles que só sabem dizer assim: a lei manda matar, e tu o que dizes? E Deus está falando com a outra turma que não pode falar nada. Pergunte por que não pode falar nada. Porque foi pego no ato do adultério. Foi arrastada à beira da praia. Você já estudou essa história da mulher adúltera? A mulher foi pega num prostíbulo. O prostíbulo é no centro da cidade. Assim como a sinagoga fica no centro da cidade. Quando alguém é pego em pecado, leva para o sacerdote julgar. Ou seja, do centro para o centro, sim ou não? Só que pegaram ela tão cedo, disseram assim: não, a morte para ela é pouco. Vamos levar ela para a praia, para brincar de afogamento. Vamos arrastar o corpo dela no meio daquelas conchas quebradas da maré que foi. Vamos ver o corpo dela sangrar primeiro. Vamos deixar a multidão cuspir. Vamos deixar as pessoas humilhá-la. Vamos matá-la moralmente primeiro, porque a morte para um adúltero é pouco. Só que naquele dia, Jesus acordou antes dos discípulos. Parou na beira da praia, agachou, cravou o dedo na areia e começou a escrever: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A multidão está vindo lá, a multidão está em pé, sim ou não? A mulher está sendo arrastada pelos cabelos. A mulher está caída. E Jesus está agachado, porque só assim dá para escrever na areia. Sim ou não? O homem sai de lá e vem até Jesus e diz: a lei manda matar a mulher pega no adultério. E o Senhor o que diz? É um ato de falta de educação quando alguém vem falar com você, você está agachado. Você não ficar de pé para falar com a pessoa. Jesus deveria ter ficado em pé, cumprimentado o rapaz. Mas não. A Bíblia diz que do jeito que ele estava, ele ficou. Tanto é que ele acabou de falar e voltou a escrever na areia. E eu aprendo uma coisa aqui, pergunte o quê? Jesus não respeita acusadores. Ele não para ouvir acusadores. Sabe o que eu acho mais bonito? Diz o quê? Só tem duas pessoas no mesmo nível naquela multidão. Uma é a adúltera, o outro é Deus. Ela está lá agachada, e Jesus está agachado também. Ele não olha para eles, ele olha para ela.
A lei manda matar e tu. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele volta a escrever: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É aí que Jesus se levanta, vai até ela, coloca ela de pé e diz: e aí, mulher? Cadê os seus acusadores? Foram embora, mestre. Não te acusaram? Não. Também eu não posso te acusar. Se eles que pecam não podem te acusar, imagina eu que vim te salvar. Vai. Vai. Se membra numa igreja. Vai e paga o dízimo. Vai e oferta. Vai e acerta o seu casamento. Ele diz isso. Ele diz o quê? Vai, não peques mais. Recebe nesta noite a maior alegria que você podia sentir na vida. Porque apesar de tudo, você está salvo. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Repito, não há obra nenhuma que o homem possa fazer para ser salvo, a não ser reconhecer Jesus como Salvador. É o que está escrito na Bíblia, sim ou não? A salvação não é por obras. O que são obras? Pergunte para mim, o que são obras, pastor? Jejum, oração, dízimo, batismo. A salvação não é por obras, para que ninguém dela se glorie. Senão o homem poderia dizer assim: eu me salvei porque eu sou bom, me salvei porque eu sou santo, me salvei porque eu sou puro. A salvação não é por obras. A salvação é pela graça. E você sabe o que é graça? Favor que você não merece. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Aí vem a pergunta que não quer calar. Pergunte qual? Olhe para a cara do seu irmão. Memorize o rosto dessa criatura. E tente responder: por que Jesus salvou ele? Alguém tem resposta? Não tem. A salvação é um presente. Ele foi com a sua cara. Ele olhou para você e disse: poderia salvar o homem mais rico do Brasil, mas vou salvar você de Ferraz de Vasconcelos. Poderia salvar as pessoas mais importantes, mas vou salvar você que não valia nada. Deus tem uma grande fábrica de reciclagem, onde o homem entra em forma de lixo e sai em forma de luxo, transformado pelo poder, pela glória, pelo sangue, pela alegria. Se alegra. E eu parto para o encerramento, trazendo uma boa notícia para você. A boa notícia vem em forma de história. Quando caiu o pastor Jim Swaggart, eu era garoto, o Brasil inteiro chorou, o mundo chorou, pessoas perderam a fé. Todos se espantaram e se escandalizaram. Faço uma pergunta: Deus foi pego de surpresa? Como? Não. Tem certeza? Deus não olhou para baixo, viu Jim Swaggart caído. Aliás, Deus assistiu o Jornal Nacional, fantástico. E quando ele viu lá a notícia, caiu Jim Swaggart, Deus botou a mão na cabeça e gritou: ai meu eu. Entenderam aí? Para entender o pastor tem que ser inteligente. Quando a gente se espanta, a gente diz: ai meu Deus. Como não tem outro Deus, ele olha e diz: ai meu eu. Houve algum dia, desde que o mundo é mundo, que Deus tenha sido surpreendido por alguém?
Sim ou não? Por que não? Por causa de um atributo dele chamado onisciência. Calma, vocês vão, daqui a pouco vocês vão gritar de verdade. Acompanhe meu raciocínio. Se Deus sabia que Jimmy Swaggart ia cair, Deus poderia ter impedido. Pergunte de que forma? Não deixando ele ser pastor. Porque se ele não fosse pastor, ele teria tido uma vida comum, ia trabalhar 8 horas por dia no serviço dele, e se caísse, quem ia ficar sabendo era ele, a mulher dele, a família dele. Não dava prejuízo para a igreja? Sim ou não? Se Deus sabia, por que Deus apostou nele? Eu me emociono quando eu falo isso, porque é só entendendo isso que você vai compreender por que Deus ainda te usa. Você acha que nessa plataforma aqui só tem anjos e anjas? Deixa eu falar com os pastores aqui. Vocês já imaginaram se Deus hoje resolvesse pregar uma peça na gente, Elias? Abrisse essa cortina, transformasse essa parede numa tela de cinema e falasse: eu vou mostrar para todo mundo quem você é de verdade. Vou mostrar as suas fraquezas, o seu espinho na carne. Ia ter gente que queria abrir um buraco no chão e se esconder, porque Deus não nos usa por perfeição. Eu também não sei o que Ele viu em mim, eu também não sei o que Ele viu em você, mas uma coisa é certa: Ele viu o que nós não vimos, e Ele nos amou a si mesmo. Deixa eu citar a Bíblia. 2 Coríntios 12, pastor Roberto Marinho. Paulo resolveu confessar a Deus: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero faço todo dia. Foi-me dado um espinho na carne, é o mensageiro do diabo que me esbofeteia e me joga no chão. O apóstolo Paulo ensinou uma coisa que ele não deu conta de viver. Pergunte o quê? Confessai suas fraquezas uns aos outros. Já tinha pastores na época de Paulo, ou não? Por que Paulo não chama Pedro e fala: Pedro, vem cá, eu preciso confessar para você aqui. O que, Paulo? Eu tenho uma fraqueza, um espinho. Aonde, Paulo? Na carne. Ah, espinho na carne, você está entendendo que é uma metáfora. O que é um espinho? É aquilo que incomoda e provoca dor. Na carne, não é na alma, não é na mente, que dá direito ao diabo vir e tocar em Paulo, porque Paulo diz que o mensageiro do diabo vem e esbofeteia ele. Esbofetear é o ato mais humilhante que existe para um judeu. Por isso Jesus disse: se alguém te bater no rosto, porque todo judeu que apanhava no rosto partia para a defesa e matava a pessoa. Jesus disse: se te humilharem de cá, dá o outro lado também. O mensageiro vem, te bate, te joga no chão. Joga onde? É ele que ajoelha? Ele é jogado. Então alguém que é jogado, alguém que caiu. Eu não estou falando do irmão que você conhece. Eu estou falando do escritor da Bíblia, do Novo Testamento quase todo. Por que ele não foi falar com Pedro? Pedro, eu tenho um espinho na carne aqui. Pergunte para mim, por que não, pastor? Pedro ia dizer assim: Paulo, vem cá, Paulo. Baixa a cabeça. Irmão Paulo, a igreja te ama, nós vamos orar para Deus te dar força para matar esse espinho, para sua carne ser sarada. Mas só tem um jeito de sarar, viu, irmão Paulo? O irmão vai ter que ficar disciplinado, excluído, até que a igreja se reúne em oração. E tudo que o irmão escreveu vai perder a validade até hoje, porque o irmão parou de ser referência.
eu te amo muito, mas não é assim que fazem com a gente quando a gente erra. Senta ali, querido. Obrigado. Teve um pastor nosso, um grande pregador, surgiu nesses últimos anos lá nos Gideões, que esse ano sofreu alguns ataques. O que eu recebi de WhatsApp, não pedidos de oração por ele, não é assim, ó, pastor, ore pelo irmão, vamos fazer uma corrente de oração, não. Primeiro manda a prova do crime. Pastor, olha aí, vamos orar por ele. Você acha mesmo que a intenção de quem me mandou era para orar por ele? Era para desgraçar a vida da pessoa, era para esparramar a miséria dela. Somos o único exército que mata um soldado fraco. Em qualquer exército do mundo, o soldado que chega com a perna amputada, cego, machucado, ou dentro de um caixão, ele é homenageado e recebe o nome de herói. Todas as vezes que você vê um pastor ou uma pastora tombar, alguém se suicidar, não fale asneira, não fale asneira. É um soldado que tombou no campo de batalha. E a Bíblia diz: quem está de pé, ore para que não caia. Com a maneira com que tu medes alguém, um dia medirão você. Se agires de misericórdia, terão misericórdia de ti. Se fores a ferro e fogo virão contra ti. Anote o que eu estou dizendo. Porque plantar é uma opção, colher não. Colher é obrigação. Receba nesta noite um abraço do seu Deus, que te trouxe hoje aqui para te dizer: que bom ver você aqui. Ainda que esteja fraco, ainda que tenha tombado, ainda que bom saber que você ainda acredita que num culto o meu Espírito pode descer sobre ti, o manto do sangue pode te proteger e a glória de Deus pode te envolver. Quem acredita, dê uma glória a Deus. Eu encerro contando uma história que há muitos anos atrás, quando eu era jovem na igreja, eu ouvi cá no interior de São Paulo. Havia uma irmã, e essa irmã era estéril, e a esterilidade dela deixava ela muito triste. Então ela passou a fazer consagrações, campanhas, jejuns. Ela implorou, bateu na porta, espancou a porta do céu, até a porta abriu. Nasceu um filho, consagrou o menino na igreja, mas houve um tempo em que ela perdeu o menino para o mundo. O menino se tornou um terror no interior de São Paulo. Foi preso, e a mãe foi visitá-la, uma mãe da Assembleia de Deus, de coquezinho na cabeça, simplesinha. Ela agarrou a mão do filho pela sala e disse: eu não admito ver você aí, porque você é fruto de oração. E ela contou a história: eu era estéril, Jesus me deu você. Só que ele estava tão endemoniado que ele chamou a mãe perto da sala e disse: então quer dizer que eu nasci por culpa da senhora, da sua oração? Ele disse: então chega aqui para eu lhe dar um beijo, mãe. Ao invés de beijar, ele agarrou o rosto da mãe, mordeu e arrancou um pedaço do rosto dela. A mãe nunca mais voltou na prisão. Passaram-se 15 anos. O evangelho entrou dentro da prisão e Jesus salvou ele, de verdade. Ele se converteu tanto que mudou o estilo de vida dele lá dentro, ao ponto dele ganhar o indulto para no final do ano ir para casa visitar a mãe. Então, sabendo do indulto, ele mandou uma carta para ela 15 anos depois, dizendo: mamãe, eu vou visitar a senhora, e eu sei que o mal que eu lhe fiz é muito grande, que a senhora tem uma cicatriz no rosto. Não sei se a senhora foi capaz de me perdoar, mas eu estou firme com Cristo agora. Eu vou pegar um trem, e o trem vai passar perto da cidadezinha, e a senhora mora naquele sítio ainda. O trem vai passar pelo sítio antes de chegar na estação ferroviária. E quando passar pelo sítio, eu preciso de um sinal que a senhora me perdoou. Amarre um lenço branco naquela mangueira, de forma que quando eu passar pelo trem, eu veja o lenço e vou saber que a senhora me perdoou. Chegou o dia de Natal, ele pegou o indulto, pegou o trem. Quando ele estava chegando próximo do sítio, ele começou a orar, disse: Deus, se minha mãe me perdoar, eu entendo. Quando ele olhou para a mangueira, ele tomou um susto.
porque não tinha um lenço, tinha um lençol de cama de casal, esvoaçando. Ele foi para casa, a mãe recebeu ele abraçando com um sorriso bem gostoso, e ele disse: mãe, eu pedi para a senhora colocar um lenço, porque a senhora colocou aquele lençol? E ela disse: porque eu tinha medo de você não enxergar o meu perdão. Assim é Deus. Nesta noite de festa, numa programação de rádio, onde temos aqui muitos cantores levitas de primeiro mundo, eu sou um pregador pentecostal. Ao invés de Deus dar uma mensagem daquelas que arranca tatu da toca e sabiá do toco, por sua culpa, Jesus me faz falar que Ele te ama. E Ele mandou te dizer: aguenta, porque quem transforma o homem não é a igreja, é o Espírito. E o Espírito Santo já começou a obra.